Mas vamos falar agora por que a indústria dos jogos está focada em aquisições. E quem será o próximo estúdio? Nós temos aí várias publishers que podemos dizer que estão livres no mercado. Nós temos a Capcom, nós temos a Konami, nós temos a própria Sega, a Square Enix, enfim, várias empresas aí que estão aí, a EA, a Ubisoft, várias empresas que estão aí no mercado. Claro que quando nós falamos de Rockstar, né, que é um conglomerado gigantesco, né, a própria Ubisoft e a EA, nós estamos falando de coisas gigantescas, né? Então, apesar que a Microsoft foi lá e adquiriu a Activision Blizzard, ninguém esperava um negócio desse, né? Então a gente tá vendo aí um movimento com relação a indústria está focada em aquisições. E aí, o que acontece? Fica sempre aquela preocupação na questão do monopólio. Se isso pode levar uma empresa, e principalmente a Microsoft, a criar um monopólio na indústria dos games. Inclusive tem até um vídeo do Velberan que ele fala isso. Ele foi muito criticado, não sei se vocês viram, né? O Velberan falando a respeito dessa questão de monopólio na indústria dos games, a Microsoft. Apesar que eu não vejo a Microsoft querendo monopolizar o mercado. Eu não vejo por esse lado, né? Mas tem gente apontando para isso, né? Tem gente apontando para que isso venha acontecer, né? E a indústria dos games ela é vibrante, por quê? Porque nós temos as próprias publishers que têm as suas identidades, têm as suas ideias, têm ali os seus próprios produtores, os designers, que têm a liberdade para poder trabalhar em alguns games, apesar que essa liberdade vem sendo tolhida, né, alguns anos pra cá. A própria Sony vem realmente tolindo, né, um pouco, né, essa questão da liberdade das empresas investirem, né, até porque a gente sabe que isso envolve muito dinheiro, né. Mas aí fica a pergunta, por que a indústria de jogos está focada em aquisições e quem será o próximo estúdio? É pra gente começar a pensar nisso, né. Vamos dar uma lida aqui nessa matéria, eu achei muito interessante, eu li. Tem o meu olhar crítico, a minha opinião com relação a isso. E vamos dar uma lida aqui, vamos debater um pouquinho a respeito disso, né? As tantas e recentes movimentações na indústria de games, como a compra da Activision Blizzard pela Microsoft, a aquisição da Band pela Sony, ou mesmo a junção da Take-Two e Zynga, todas por valores bilionários, têm intrigado muita gente devido ao curto período de tempo entre cada anúncio. Sim, cada vez mais vem se intensificando essa busca por adquirir cada vez mais estúdios. A própria Sony já falou que não vai ficar somente nessa aquisição, tem muitas outras coisas para acontecer, inclusive leakers também, jornalistas especializados na indústria dos games, a própria Games Industry vem falando a respeito de que teremos esse ano, será ano de aquisições, tanto por parte de Sony, como poderemos ver também aquisições por parte da Microsoft, né? O que tende a deixar o mercado um pouco complicado, né? Vamos lá. Apesar da concorrência nesse setor de mercado não ser algo novo, ou mesmo as grandes aquisições não serem um fenômeno, ultimamente a taxa de estúdios e editores, incluindo grandes, que estão sendo comprados, aumentou dramaticamente. A própria Microsoft, quando adquiriu a Bethesda, foi algo que foi também assim, pegou muita gente de surpresa. Só que naquela ocasião, a Microsoft deixou bem claro que pegaria uns jogos e que seriam exclusivos da Microsoft, ou seja, da família Xbox, né? Agora nós vemos a indústria indo para um outro patamar. A Microsoft pega a Activision Blizzard e fala que os jogos não serão exclusivos da Microsoft. Call of Duty continuará sendo um jogo multiplataforma, enfim, várias franquias da Activision Blizzard serão multiplataforma. A Sony compra a Band e também o Jim Ryan diz a mesma coisa, fala que serão os jogos, a Band terá total liberdade de continuar fazendo os seus jogos, o seu processo, e os jogos não serão não serão exclusivos. Então, se nós estamos vendo um novo método, será que estamos vendo uma nova forma da indústria dos games agir? Vamos lá, galera. De acordo com o GameSpot, Piers Harding Rose, analista da indústria de games da Ampere Analysis,
acredita que a expansão global de editoras de jogos como a Tencent e NetEase, o crescimento de streaming também para jogos como Netflix e o conceito de metaverso são fatores que estão impulsionando esses grandes negócios em todo o setor. A questão do metaverso também é muito interessante. A própria Microsoft já falou a respeito disso. Pretende investir sim nessa questão do metaverso. Abre aspas aqui, ó. O interesse em jogos das maiores empresas de tecnologia resultou em concorrentes que possuem uma ampla gama de habilidades técnicas, recursos líderes baseados em nuvem e posições financeiras muito fortes, tornando-os oponentes formidáveis, explicou Herdins Rose ao tabloide. Não apenas há uma alta demanda contínua da indústria de jogos devido à proliferação de empresas, vitrines e serviços ativos no mercado, mas também há uma demanda crescente de setores adjacentes como cinema e TV, que tem uma necessidade crescente de habilidades de desenvolvedor de jogos. Só você pensar na Netflix adentrando no mercado também abre justamente uma porta para que todo o setor do entretenimento comece a olhar para a indústria dos games de forma diferente, e as empresas precisam se movimentar também para acompanhar essa nova tendência do mercado. A própria Sony já falou que quer que a Band invista em filmes, em séries, enfim, no entretenimento com todas as suas franquias. Então nós estamos vendo sim a indústria caminhando para um outro patamar. A questão, como nós falamos aqui, de jogos como exclusivos, hoje, depois que a Microsoft inaugurou o Game Pass, depois que a Microsoft mudou a sua política, o Game Pass é um verdadeiro sucesso. Phil Spencer demonstrando, levando jogos para o PC. Eu lembro como que foi criticada essa forma, essa mudança da Microsoft, quando começou a levar os seus games de forma no Day One também para o PC. As pessoas na época falavam, pô, mas pra que eu vou comprar um Xbox One se eu posso jogar os jogos no PC? E nós vemos isso que foi uma movimentação acertada da Microsoft, porque alavancou as vendas, também as assinaturas, melhor dizendo, do Game Pass, tanto para os consoles quanto para os PCs. Então nós vemos uma mudança drástica na questão agora das empresas focarem no que ela tem para oferecer ao consumidor, não somente como jogos em mídias físicas, mas como serviço. E isso é muito interessante. As empresas agora adquirindo estúdios, aumentando a sua line-up disponível para justamente oferecer serviços para o consumidor. Nós temos a Microsoft como seu ecossistema que ela chama, com o Game Pass, com o xCloud da Microsoft, levando a marca Xbox aonde ela puder levar. O próprio Phil Spencer já deixou isso bem claro. Os jogos sendo portados para os PCs, e agora a Sony abrindo também a mente, né? Abrindo moldando a forma de ver o mercado, e agora levando também os seus jogos para os PCs, já pensando num projeto aí, o Spartacus, que seria uma espécie de Game Pass, onde ela iria oferecer jogos do PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 para os assinantes desse serviço. Spartacus é o nome aí que está circulando, que seria o grande concorrente do Game Pass, ou seja, um serviço que a Sony pretende oferecer para os seus clientes. Também a questão do mobile, a Sony abrindo uma divisão também para levar os seus jogos para o mercado mobile. Então nós vemos sim movimentações gigantescas da indústria dos games se moldando a essas novas tendências, e isso requer investimentos. E nós temos visto a Microsoft se movimentando, adquirindo vários estúdios, e agora a Sony parece que também vai adentrar nessa concorrência aí de adquirir novos estúdios. Porém, a Nintendo vai justamente na contramão. A Nintendo diz que não vai entrar nessa briga. A gente sabe muito bem que a Nintendo, ela caminha no universo paralelo. Eu costumo dizer que é um universo próprio da Nintendo, né? Então, se nós temos visto aí uma movimentação muito grande, onde as empresas estão investindo muito dinheiro, né, no mercado de games, e que vai expandir sim para o entretenimento em geral. Não somente ficar
na indústria dos games, mas nós temos visto aí séries, filmes, outros produtos que podem sim ser inseridos na indústria dos games. E isso é muito interessante. Né? Para Harding Rose, quando o assunto é valores, ele aponta ainda que neste ritmo, a próxima grande aquisição deve chegar no valor de 20 bilhões ou mais, à medida que as empresas analisam e definem suas estratégias para se adaptar a um cenário em mudança. Vamos ver o que o Thiago Bueno falou. A verdade é que videogame não vai ter mais produto, vai ser tudo serviço. Isso aconteceu com músicas, filmes e muitas outras na área de tecnologia. É triste para nós que colecionamos, mas é a pura realidade. Aqui no canal a gente vem falando a respeito disso há muito tempo, a questão dos serviços. A questão da indústria dos games está passando por uma reformulação, só não está vendo quem não quer. Nós estamos vendo, eu sempre falo isso, né? Eu vi a passagem da geração 8 para a geração 16 bits. Eu vi o grande avanço que foi da geração 16 bits para a geração 32 bits, com a chegada ali dos CDs, depois com a chegada do DVD, com PlayStation 2 que reformulou totalmente, a geração 2D para a geração 3D. E hoje nós estamos vivenciando um momento na indústria dos games onde as empresas estão se moldando as novas tecnologias, e nós estamos vendo uma mudança acontecendo na indústria dos games. Só não vê quem não quer. Só não está vendo isso quem não quer. Então, eu costumo sempre dizer isso, né? Estou vivenciando uma nova forma que está nascendo nessa indústria dos games. Nós estamos vendo o nascimento de uma indústria modificada, ou seja, uma nova indústria chegando, e tudo isso se acelerou, vamos ser sinceros aqui, com a chegada da pandemia. A pandemia demonstrou o quanto que a indústria dos games é essencial. Nós vimos aí batendo um recorde, enquanto muita coisa decaía no mundo, a indústria dos games estava batendo recordes de vendas, não somente em consoles, mas também em jogos, em mídia digital. O streaming cresceu absurdamente. Nós temos vários streaming de filme, Netflix, HBO Max, o Disney Plus, enfim, a Amazon. Então nós temos sim uma nova indústria dos games que se avizinha já no horizonte, e a gente precisa entender isso. Precisa sim entender essas mudanças que estão acontecendo na indústria, né? Pour les papiers, mais le modèle, pas sûr. Chez du propre. E aqui, on en fait deixa eu plus parar que essa propaganda aqui, peraí. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Abre aspas aqui, ó. Acho que os grandes negócios que foram concluídos nas últimas semanas aumentam a chance de outra grande aquisição. Vamos descer aqui. De outra grande aquisição ou fusão em algum momento, à medida que as empresas reavaliam suas estratégias à luz do novo cenário competitivo. As empresas estão se sentindo estrategicamente expostas até certo ponto e irão considerar como eles podem competir melhor contra os grandes players de tecnologia e as empresas de plataformas de jogos. Podemos ver outra aquisição de uma grande editora ou talvez uma fusão entre os jogadores, disse o analista. Sim, galera, realmente poderemos ver algo acontecer já. Esse ano, os próprios leakers, os próprios jornalistas, o próprio Game Industry, que eu costumo sempre acompanhar, é um site maravilhoso, porque ele fala dos meandros da indústria dos games, dos bastidores, como indústria, né? Como negócio, e isso é muito interessante para que a gente possa entender toda essa engenharia que há por trás. Quando o jogo chega até nós, na nossa casa, há toda uma infraestrutura, há toda uma engenharia por trás, e isso é muito interessante. Claro, para quem gosta disso, né? Para quem curte esse cenário, eu sou um dos que gosto, então eu costumo acompanhar para poder entender as mudanças, para onde a indústria está indo. Isso é muito interessante, né? Por exemplo, a Ubisoft aparentemente parece uma empresa ideal para se adquirir, principalmente pelos seus títulos de peso como Assassin's Creed, Far Cry e Just Dance. Seu valor de mercado chega a cerca de 6,8 bilhões de dólares.
6,8 bilhões de dólares. Atualmente, seus diversos estudos pelo mundo tornam a empresa uma potência lucrativa. Contudo, devido às leis da França, onde a casa tem sua sede, a desenvolvedora que quiser se arriscar no negócio terá diversas burocracias para lidar, já que todo trâmite de aquisição estrangeira precisa ser aprovado pelo governo do país. A lei francesa torna difícil para uma empresa não francesa adquiri-los. Tá, deixa esse negócio para lá. Mas temos também a Tencent, dona da Riot Games e de estúdios menores, como o desenvolvedor de Don't Serve, Cray Entertainment, o estúdio Sumo Digital, com sede no Reino Unido, o Turtle Rock Studio da Back 4 Blood, um guarda-chuva de fusões bem interessantes para o mercado. A Tencent é financeiramente muito forte, mas por ser uma empresa chinesa, enfrentará escrutínio sobre quaisquer grandes negócios que pretenda concluir no Ocidente, o que coloca em desvantagem em relação aos concorrentes não chineses. A Capcom seria um grande impulso para o portfólio de jogos de qualquer empresa. Aqui a gigante japonesa de software abriga algumas dos IPs mais populares de todos os tempos. Street Fighter, além disso também Monster Hunter, Resident Evil, Devil May Cry, a Square Enix também. A Square Enix já foi cogitada muitas vezes, os sonistas falando a respeito de uma possível compra da Sony na Square Enix. Até hoje não se concretizou, até hoje nada foi à frente, né? A SEGA seria outro alvo principal, graças às propriedades como Sonic e várias outras IPs. A Konami, rica em recursos. A EA eu acho complicada, né? Também são alvos. A EA seria algo muito gigantesco, né? Teria que desembolsar muito dinheiro, porque ali nós temos ali FIFA, enfim, os jogos de esporte que às vezes a gente não olha, mas que fazem um sucesso gigantesco nos Estados Unidos. NHL, né, a própria NBA Live, enfim, ela tem realmente a questão do esporte ali, o seu grande foco e uma mina de dinheiro, né? Uma mina de dinheiro, tá? Vamos agora para a Nintendo aqui. Quanto à Nintendo, a empresa raramente faz aquisições de estúdios que não carregam o DNA da Nintendo. Recentemente, o presidente da companhia, Shuntaro Furukawa, afirmou durante a apresentação do relatório trimestral da empresa que eles não pretendem realizar grandes aquisições, já que acreditam que envolver outra marca na desenvolvedora de certa forma não honraria os esforços de anos do grupo para construir seu legado. A declaração pode então descartar por hora a Nintendo do cardápio. E aí seria muita grana, ô Thiago. Acho que seria mais caro. Sim, eu acredito. Mais caro que a Activision Blizzard. Como eu falei, se você for olhar, é porque eu curto o jogo de esporte, mas eu curto mais um FIFA. Né? Eu jogo FIFA. Mas se você for olhar para a questão dos jogos de esportes, aí domina, cara. Tem a 2K? Tem a 2K ali com o seu NBA 2K, alguma coisa nesse sentido, mas... Cara, as maiores franquias de esporte, NFL, cara, é um jogo que vende absurdos nos Estados Unidos. Então estamos sobre a guarda-chuva da EA. Então seria algo gigantesco, né, no mercado. Mas aqui o próprio analista diz o seguinte, ó, numa análise geral tudo é possível. A Sony já deu a deixa de que sua movimentação ao comprar a Band é apenas o primeiro grande passo, já que afirmou que mais aquisições estão em andamento. Sim, tem Battlefield também. Bem lembrado, o Thiago. Está em andamento. Contudo, esse novo cenário é possível que a Amazon, Google e outras Big Techs também reavaliem suas estratégias. Contudo, para os especialistas do setor, a temporada de consolidação está apenas começando. Então assim nós temos sim uma movimentação muito grande no mercado com relação à concorrência, as empresas brigando ali cada vez mais para terem uma notabilidade maior, né? Uma notabilidade maior, principalmente por parte da Microsoft, né? A Nintendo, como eu já falei aqui, você pode ver aqui o próprio Herdins Rose, né, o analista que ele fala a respeito da Nintendo, e a Nintendo também falou que não vai entrar nessa briga, não vai. A Nintendo ela tá no seu, podemos dizer assim, né, no seu mundinho ali, na sua bolha nintendista. É algo que deu certo para a Nintendo, essa é a realidade, deu certo para a Nintendo, não tem por que a Nintendo mudar. Os jogos da Nintendo vendem muito,
né? O próprio Nintendo Switch agora bateu o recorde de venda, passou o Nintendo Wii em vendas, que era o console mais vendido da empresa, né? E a tendência da Nintendo é crescer cada vez mais dentro do seu mundinho, entre a sua bolha, que eu costumo dizer, né? A própria Nintendo já deu declaração, o presidente, de que o Nintendo Switch ele está apenas na metade do seu ciclo de vida, ou seja, estão dizendo aí lá para 2027 se confirmar isso aí. Então nós temos sim uma Nintendo que busca um outro caminho, que busca um outro... Claro que ela olha assim, a gente não pode ser hipócrita aqui, dizer que a Nintendo não olha para o que está acontecendo no mercado, ela olha assim, mas ela busca suas próprias estratégias, né?